Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu momento no nome de Jesus. Tivemos uma semana muito difícil, não pudemos gravar nenhum vídeo durante a semana, mas aqui estamos com mais um vídeo da Palavra do Senhor. E o título é Deus está realizando o que prometeu. Preste atenção, você que crê em Deus, que confia em Deus, que espera que o Senhor cumpra alguma promessa na tua vida. O título é Deus está realizando aquilo, ou o que prometeu. Deus está realizando o que prometeu. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por este momento. Eu e esta pessoa que assiste este vídeo agora oramos, sabendo, ó Deus, que temos muitas promessas do Senhor. Algumas delas, ó Deus, fazem anos, mas nós continuamos esperando no Senhor, sabendo que o Senhor que prometeu também é capaz de cumprir nas nossas vidas aquilo que o Senhor prometeu, seja para nós, seja para os nossos familiares ou para algum amigo nosso. Nós temos esta esperança acesa de que o Senhor irá cumprir no momento do Senhor, e nós estaremos felizes quando o Senhor cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, fala conosco agora através da tua palavra. No nome de Jesus, eu oro com esta pessoa, no nome do nosso amado Jesus. Amém. Deus está realizando o que prometeu. Vamos ler a palavra de Deus que está no primeiro livro, ou melhor, perdão, de novo eu errei. No segundo livro de Samuel, no capítulo 2, o versículo 1, que diz assim: E sucedeu depois disso. Depois disso o quê? Falaremos disso. E sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo eu subir para alguma das cidades de Judá? E o Senhor lhe disse: sobe. Só uma palavra, sobe. E Davi disse, ou perguntou novamente ao Senhor: para onde devo subir? E ele disse: para Hebrom. Deus responde duas perguntas de Davi com três palavras: sobe, e a segunda resposta foi para Hebrom. Vamos, trabalhar junto esse assunto, mas eu estou feliz porque antes de trazer esta mensagem, eu mandei uma das minhas mensagens em inglês para alguns contatos meus de americanos e de hispanos que falam inglês, e Deus abençoou que mais de 20 visualizações depois deste período, em menos de 30 minutos, e o Espírito de Deus começou a mover, e então uma dessas pessoas me mandou a mensagem dizendo: eu preciso urgentemente das tuas orações, estou passando por muitas aflições e eu preciso da providência do Senhor na minha vida e na vida dos meus filhos urgentemente. E então eu pude contactar com essa pessoa e dizer: estaria orando sim, e citar alguns versículos bíblicos, dar uma palavra de Deus para ela, que a consolasse neste momento de fúria do inimigo através, ou sobre a vida dela e de seus filhos. Ela é uma bombeira, ela trabalha no Corpo de Bombeiro de Miami, e Deus está me usando para ajudá-la, e Deus sempre usa um servo seu para ajudar alguma pessoa que está carente. Então, você que assiste este vídeo, não se intimide em mandar pedido de orações nos comentários do vídeo, e nós estaremos orando todos os dias por você, para que Deus te abençoe e te guarde e te dê a bênção prometida dele para você. Deus está realizando o que prometeu. Então entendemos que Davi, estamos falando sobre Davi, sobre a morte de Saul, que Davi, depois que executou
aquele rapaz ali que trouxe uma notícia, como se fosse notícia alegre, da morte de Saul, e Davi honrava a casa de Saul. Davi então levanta uma canção, muito triste, uma canção fúnebre, a Bíblia diz, em honra a Saul. E é uma canção fúnebre, ela não abaixa o seu volume, segundo a canção que fora registrada, e não aumenta o volume, é um lamento em um só tom, sem subir e sem descer. E Davi então faz ali este lamento em forma de canção para Saul e para Israel, para os tombados ali na guerra de Israel. Mas a Bíblia diz também, começando no versículo 1 do capítulo 2 de 2º livro de Samuel, de que Davi então toma naquele mesmo instante, depois disso, logo após isso, o que aconteceu ali do seu lamento, ele toma a posição de consultar a Deus. Davi agora sabe que aquele que perseguia, que queria a sua morte, já não está vivo. Mas Davi faz uma pergunta a Deus interessante, e essa pergunta mexe com o coração de Deus. E Deus, na primeira resposta, faz um teste a Davi. Davi pergunta: Senhor, subirei para alguma das cidades? E Davi especifica de Judá, porque Davi era de Belém de Judá. A história de Deus não altera, não muda, não enfraquece. Deus não se arrepende disso para fazer aquilo. A história que Deus escreve é linda. E Davi faz a pergunta exata: subirei para alguma das cidades de Judá? E Deus só disse: sobe. É um teste que Deus estava fazendo a Davi. Eu quero saber se ele quer realmente a minha orientação em tudo o que faz. E Davi então passa no teste de Deus e faz a segunda pergunta: para onde subirei eu? Davi mostra a sua total dependência em Deus. E a resposta de Deus volta a 1000 anos ou 1100 anos na história e diz: para Hebrom. O que Deus estava dizendo para Davi: eu marquei Hebrom. Eu mandei um homem uma vez para conhecer as terras dos cananeus, e ele habitou em Hebrom, e ali eu fiz promessas a ele há 1100 anos antes. Agora, depois de 1100 anos depois aproximadamente, eu quero que você suba para Hebrom. Eu quero cumprir aquilo que eu prometi ao meu amigo. Porque antes a cidade de Hebrom se chamava Kiriat Arba. E ela passa-se então, Abraão a nomeia Hebrom, e Hebrom significa o amigo. Então eu prometi ao meu amigo que me obedeceu, que eu faria que esta terra fosse da sua descendência, que eu abençoaria, que eu engrandeceria o seu nome. E ali também ele teve o filho da promessa. A história de Deus, ela é linda. Deus escreve de forma linda. Por isso que é importante acreditarmos nas promessas de Deus. E agora Davi, então, que outrora não tinha ninguém com ele, que fugira de Saul, que ali na caverna de Adulão, ele é abençoado, homens se juntam a ele, primeiro 400, depois acrescenta-se 200 mais. E ele então passa a ter 600 homens guerreando contra os amalequitas. Ele não tem nenhuma perda, nenhuma baixa nos seus homens. Agora ele volta ali e pergunta a Deus: para onde subirei? E Deus diz: para Hebrom. E ele então ajunta os seus homens, as famílias dos seus homens, e agora sobem para Hebrom aproximadamente de 1.500 a 2.000 pessoas para habitar ali. E Davi então chega em Hebrom, ele e os seus homens. Mas a Bíblia diz que os habitantes de Judá pegam Davi e coroam Davi o seu rei. Agora Davi começa a reinar de fato. Não tem só 600 homens, ele tem também a tribo de Judá, que ele se torna rei sobre ela.
e chega aos ouvidos de Davi, pelos homens de Judá. Olha, algo aconteceu maravilhoso, que Saul fora morto, a cabeça dele fora cortada, mas o corpo dele fora pendurado em muros. E o povo de Jabes Gileade, os valentes de lá, caminharam a noite toda e foram lá e tomaram o corpo de Saul. E então pegaram Saul e o corpo dos seus filhos e colocaram. Queimaram primeiro, pegaram seus ossos e enterraram. E jejuaram 7 dias. Eles honraram a Saul como tu, Davi, o honra. Isso alegrou o coração de Davi. E Davi então manda um recado para o povo de Jabes Gileade. Foi lindo uma mensagem que ele manda. Foi lindo o que vocês fizeram. Que bom foram vocês. Foi o que vocês fizeram honrando o rei de vocês, Saul. A atitude de vocês teve muito valor. E eu quero dizer que eu gostei tanto que vocês podem contar comigo, contar com o meu apoio. Vocês podem se beneficiar agora do meu reinado porque vocês tiveram uma atitude muito bonita de bravura e de honra ao Senhor de vocês, ao Rei de vocês. Mas eu quero vos dizer que eu estou oferecendo isso a vocês porque eu agora me tornei rei. O povo de Judá, a tribo de Judá, me fez rei sobre eles. Davi não usurpou nada. Davi não passou por cima de nada. O que ele está prometendo é uma tribo ou uma cidade que não está debaixo do reinado dele, mas ele oferece benevolência. Ele diz, porque vocês agiram bem, podem contar comigo também. O que vocês fizeram a Saul foi muito bonito. Então, em honra a isto, a atitude de vocês, contem com o meu apoio, com a minha ajuda, com a minha pessoa. Muito bonito o que fez Davi. Mas por que Deus retorna Davi a Hebrom? Porque a história de Davi precisava começar ali, naquele local, onde basicamente tudo começou. E quando você vai ver, Davi reina ali por 7 anos e meio. Mas alguém começa a ressuscitar uma força contrária aos projetos de Deus, que é o Abner. Do outro lado, Abner está trabalhando. Abner está agora tentando manter a divisão de Israel, mesmo Davi sendo o governo sobre Judá. Abner está se reforçando do outro lado, tentando fazer do outro lado, criando uma certa resistência. Mas Davi ali reina por 7 anos e meio. E ali nasce 6, os seus 6 primeiros filhos nascem ali em Hebrom, tanto quanto Isaac, o filho da promessa, também nasceu ali. Que maravilha é saber que 1100 anos se passam quando Deus promete. E agora 1100 anos depois, Deus manda Davi para o princípio, para o começo de tudo. Para onde Abraão, mesmo tendo a promessa de Deus, de que Deus daria aquela terra à sua descendência, que seria bênção, mesmo assim Abraão compra ali a caverna de Macpela para enterrar a sua esposa. Ali foi enterrado Abraão, ali foi enterrado Sara, ali foi enterrado Isaac, né? E a sua Rebeca. Ali foi enterrado Jacó e Lia. Que maravilha é saber que mesmo Deus prometendo, Abraão toma como posse, comprando um lugar, e Davi vai reinar exatamente onde Deus prometeu a Abraão e onde Abraão estava enterrado, né? Na terra que Abraão estava enterrado. E os patriarcas, ali começa então o princípio do reinado do Davi. Antes
Abraão, o amigo de Deus, que muda o nome da cidade para Hebron. Agora, Davi, vai reinar exatamente onde o amigo de Deus nomeou. Onde o amigo de Deus colocou um nome bom e que faz parte da história de Israel. Esta é Hebron, onde Davi começa tudo como Abraão começou tudo. É muito lindo saber que outrora Abraão, pastor de gado, pastor de ovelhas, Deus chama de Ur dos Caldeus. Saber que a história se repete em Davi, pastor de ovelhas, e Deus chama do pasto também. Um Deus chama para ser patriarca, pai de nações. O outro Deus chama para ser rei da nação do patriarca ou dos patriarcas. Que maravilha é saber que o que Deus te prometeu não adultera, não perverte, não se perde com o passar dos anos. E quando você vai ver Deus fazendo promessas também para Davi, 1000 anos depois, a promessa de que de Davi também viria um rei eterno se cumpre no nascimento de Jesus. Olha como Deus escreve a história linda, trazendo em 3 passos de Abraão para o rei Davi, do rei Davi para o rei Jesus. Abraão, o amigo de Deus. Davi, ungido, escolhido, o homem segundo o coração de Deus. Até Jesus, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Você e eu precisamos conhecer essas histórias lindas, porque essas histórias nos traz motivações, essas histórias nos traz alegria, essas histórias da fundação da nossa fé, do começo da nossa fé e de como Deus faz para que as suas promessas se cumpram. É muito lindo. Abraão teve temor também. Mesmo Deus falando com ele, quando ele desce ao Egito por causa da fome, ele teme morrer, porque a sua mulher era muito linda, que os egípcios poderiam matá-lo, por saber que ele era marido de Sara, para que Sara ficasse livre. Davi também temeu. Davi sentiu dor na própria pele. Davi se sentiu perseguido, e Davi fugiu quando fora necessário fugir, para não ofender, para não tocar no ungido do Senhor, que era Saul. Davi teve todas as condições de exterminar com Saul. Pelo contrário, ele honrou o ungido de Deus, o rei Saul. Vemos Jesus da mesma forma ali, sofrendo gotas de sangue pelo seu sofrimento, ao ponto de chegar a dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus sentiu dor antes de morrer, quando naquela hemorragia, sua pele, o seu suor, saía como sangue dos poros da sua pele. Você e eu não somos diferentes. Tem momentos que o medo vem bater na nossa porta, o temor vem bater na nossa porta. Mas a Bíblia diz que se você amar a Deus, e se eu amar a Deus, com todas as forças, e confiarmos nele, e sabemos que a nossa força vem dele, que se nós o alegrarmos, se Deus estiver feliz com as nossas atitudes, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós venceremos as nossas batalhas, amando a Deus. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Eu e você precisamos depositar a nossa confiança em Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A pessoa que pediu oração, eu falei para ela o Salmo 121, do verso 4 ao verso 8.
Ele não deixará você vacilar, Ele te protegerá. Esse Deus é maravilhoso. E quando você vê que as tuas esperanças estão te indo por terra, olhe para os montes. Não é dos exércitos de homem que vem o teu socorro, mas o seu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Ele é a tua proteção, Ele é o teu guarda. Ele não dormita, Ele não se enfraquece, Ele é a força necessária que eu e você precisamos. Deus está realizando o que prometeu. O que Deus te prometeu, Ele irá cumprir, sim, na tua vida. Eu gosto de sempre repetir que Ele é sol e Ele é escudo. Ele deixa o brilho que te traz energia, que te traz força, que te traz visão, brilhar na tua vida. E Ele é o escudo protetor. Mas Ele não nega bem algum a você. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe a tua necessidade antes que você abra a tua boca. Ele conhece até que ponto você pode resistir. Mas quando você pensa, agora é o meu fim, Deus te pega com mãos fortes e Ele te conduz em pastos verdejantes, a águas tranquilas. Quando Abraão pensava que era o fim dele no Egito, Deus fez com que Faraó desse a ele muita riqueza. Deus fez com que Faraó desse a ele muito gado, prata e ouro. E Deus mudou a história do temor de Abraão para bênçãos sobre bênçãos materiais e espirituais. Valeu a pena Abraão confiar em Deus e Deus socorrê-lo no momento próprio. Abraão sai do Egito com muitas riquezas. Deus irá mover na tua vida também. Deus irá abençoar a tua vida também. Eu não estou te falando de prata e ouro, porque a bênção espiritual que Deus nos dá é superior a todas as riquezas do mundo. Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança e faz do seu Deus, do seu Hashem, do seu Jeová Jireh, o seu braço forte. Você, homem e mulher, confia em Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo o que for necessário para abençoar você, Deus fará. 1100 anos de Abraão a Davi, 1000 anos de Davi a Jesus, e agora nós estamos vivendo 2000 anos que Jesus esteve nessa terra e nos fez uma promessa de voltar e nos levar para junto dele, para que onde ele esteja nós possamos estar também. Que Deus te abençoe, te guarde e abrace as promessas de Deus que irão cumprindo tempo a tempo, irão se cumprir tempo a tempo na tua vida. Deus é com você, Deus é contigo. Abraço meu, pastor Riva Martins, me despeço de você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. No nome de Jesus, sigamos aprendendo a palavra de Deus. Abraço meu.